Só uma parcial da nossa feira missionária, recebemos mais ou menos 5.000, por enquanto, 5.264. Amém? Olha que bênção. Mas eu sei que vocês vão tomar todo o caldo que sobrou, todo o cachorro quente vão comer que sobrou, né? Tudo que ficou, vocês vão saborear aí no final do culto. A gente aceita se você não tiver dinheiro deixar na caderneta. Mas lembra, você vai deixar pendurado, mas é para Deus, tá? Não é para nós, eu não preciso cobrar vocês depois eu acerto. Mas não saia daqui sem tomar um caldinho, levar um cachorro quente, comer um arroz carreteiro e ainda pescar lá no rio do Cultivar, né? Muito bom, muito bom. Eu até ganhei umas bombinhas para espantar os pombos durante a semana, né? Pesquei lá as bombinhas. Não vou matar os pombos não, pode deixar. É só espantar eles, né? Só espantar. Quero convidar aqui o pastor Alberto. Antes dele chegar aqui, nós temos transição cultural, valendo como missões, pastor Rodrigo Petrelli e Valesca estiveram conosco, e a Valesca escreveu um livro. Se você quiser saber sobre transição cultural, o que é, como é a vida de um missionário saindo da sua cultura, indo para uma outra cultura e podendo passar por essa transição, fazer essa transição, eles que já passaram por diversas culturas, diversos países, têm muito a compartilhar. Hoje eles compartilham isso com o mundo inteiro, diversas esposas de missionários, de pastores, pessoas que vivem em outras nações, compartilham com ela dessas experiências. Se você quiser conhecer essa literatura, você tem lá no final, você pode comprar, se não puder hoje, outro dia, mas leve, e assim você contribuirá com missões, com a vida do pastor Rodrigo Petrelli e Valesca, tá bom? Na secretaria da igreja tem, e ali no final também tem, você pode compartilhar. Aqui está o pastor Alberto. Vocês se lembram que já veio aqui o pastor Oséias, daquele meu grupo de jovens e adolescentes lá da Igreja Batista Getsemane, no Maranhão. Passou por aqui o pastor Oséias, passou por aqui o pastor Carlos, passou por aqui o Davi, que está lá na Inglaterra, o nosso missionário, que é nosso parceiro de missões, e agora chegou mais um, pastor Alberto, né? Nós éramos adolescentes e jovens, fazíamos parte do mesmo grupo lá naquela igreja. Foi o mover de Deus naquele tempo dos anos 80, nos vocacionando, nos levando para a obra de missões, para a obra do ministério pastoral. Ele foi o último a aceitar o desafio, né? Ele se formou em química, se tornou professor, diretor em Brasília, e até hoje trabalha na direção, mas ele não resistiu ao chamado, e nos últimos anos ele aceitou a vocação ministerial pastoral e tem exercido isso. Esse homem aqui foi que cantou para mim na minha despedida. Imagine, ele me fez derreter o coração e também ficar desidratado naquele dia, né? Ele cantou, fazíamos parte de um grupo que dormia na igreja, que quebrava os berços das crianças dormindo no berço, né? Que comíamos na casa dos irmãos, porque a gente morava longe, e eu também comia na casa dele de vez em quando. Caminhamos muito tempo junto. Alberto é casado, ele vai apresentar a sua esposa, pai de um casal de filhos, mora em Brasília, e tem sido um servo valoroso do Senhor. Foi ministro de música, de louvor na igreja por onde passou, e hoje ministra, pastoreia uma comunidade no Planalto Central, né, em Brasília. Pastor Alberto, você é muito bem-vindo, e que Deus o use graciosa e poderosamente. Prazer recebê-lo aqui. Que alegria estar aqui. Alegria e responsabilidade também. E interessante que eu estava programando passar por aqui, e a gente falou que sairíamos de Brasília na segunda-feira e passaríamos aqui. Ele disse: vem um pouquinho antes, vem aqui, esteja aqui dia 14 para estar ministrando. Só não lembrou que nesse dia 14 era o dia do aniversário dele. E aí foi uma alegria quando a gente chegou, podemos almoçar juntos, né?
Queria que Lídia ficasse de pé, minha esposa. Já vamos caminhando para 30 anos de casamento. Deixei as terras quentes do Maranhão e fui para o Distrito Federal buscando essa bela mulher que hoje está caminhando junto comigo. Adonias, nosso querido Júnior, a gente caminhou mesmo e eu lembro, né, eu estava conversando hoje com a filha dele, lembrando para o genro também, algo que a gente fazia lá naquele nosso tempo de dureza, um negócio complicado. E aí, como nós fazíamos? A gente pegava um pão, só tinha um pão, então o que a gente fazia? A gente, partia o pão e o outro escolhia. Então a gente tinha muito cuidado na hora de partir, porque o outro escolhia o maior pedaço. Então a gente fazia isso. E hoje a gente está aqui para ministrar a palavra do Senhor. Eu até conversei com ele e disse assim: querido, tem algo que você gostaria que a gente trouxesse? Ele disse: fica à vontade para ministrar. E hoje eu queria pensar com vocês, a gente vai caminhando dentro da igreja, a gente vai andando, a gente vai aprendendo as coisas, e a gente no nosso dia a dia, o que termina acontecendo é que a gente é bombardeado com o cuidado que a gente precisa ter com a alimentação, a gente é bombardeado o tempo todo com o cuidado que a gente precisa ter com o nosso corpo, mas a gente aprende também que nós fazemos parte do corpo de Cristo. A gente aprende que a gente precisa comer, mas que a gente também precisa de exercício físico. E como corpo de Cristo, nós também precisamos nos alimentar e nós precisamos nos exercitar. Eu queria pensar um pouquinho nisso aqui com vocês hoje. A gente vai falar exatamente sobre esse tópico aqui junto com vocês, um pouquinho. Alimento, né, que a gente precisa ter e como é que a gente vai exercitar, como é que a gente vai andar dentro da nossa caminhada cristã. Como o pastor Adonias falou, eu trabalho numa escola e a gente costuma, pelo menos uma vez por semestre, trazer o posto de saúde para dentro da escola e a gente faz aquelas aferições normais, glicose, a gente faz a aferição da pressão, as crianças, como uma comunidade carente, a gente dá uma verificada se o cabelo está tudo bem, se não tem uns bichinhos por ali, verme, essas coisas todas a gente olha. E eu lembro que numa dessas vezes, nessas aferições, eu ia buscar os professores, que vocês sabem que tem gente que tem medo de uma picadinha lá, de uma agulha para verificar as coisas, e o pessoal: e você não vai fazer? E eu fazia constantemente, tinha feito no semestre passado, e quando eu fui verificar minha glicose, estava dando 356. Aí o pessoal tomou um susto, achou que tinha sido algum erro, aferiu novamente, verificou que realmente a glicose estava descompensada, e fui encaminhado para o médico, e ele, assim, sem nem fazer um carinho, disse: olha, você está com diabetes. Caminhou um monte de exames, eu descobri nesse processo também um problema na tireoide, e aí comecei a tomar hormônio para tireoide, comecei a fazer o controle da diabetes. Precisei mudar os hábitos alimentares. E naquele primeiro momento foi um sofrimento, porque eu não sei se ele já falou para vocês, mas se tem coisa que maranhense gosta, é de arroz e de farinha. Duas coisas que a gente gosta, e às vezes a gente pega o arroz branquinho e a gente adiciona farinha de púrpura. Nós somos desse tipo. Aí de repente alguém me disse que eu preciso comer arroz integral, e eu olhava para aquele negócio e ficava com saudade. Foi um sofrimento muito grande, mas eu fui me adaptando, fui entrando na questão da dieta. Hoje eu consigo ter essa questão da glicose controlada. Quando a gente mede, ela está dentro dos conformes. Eu nunca tomava um café que eu achasse que ele tivesse doce o suficiente. Eu nunca tomava um suco que ele não tivesse azedo. Eu sempre adicionava açúcar e eu fui mudando o paladar. E hoje eu consigo
viver uma vida dentro desses parâmetros novos. Mas é interessante como a gente faz isso, como a gente desenvolve isso para a nossa vida aqui. E quando a gente começa a andar no meio da igreja, a gente esquece dessas coisas. A gente esquece que a gente precisa cuidar do nosso físico, sim, precisamos cuidar. A gente sabe, todos nós sabemos que a gente precisa também ter tempo de descanso, ter tempo de lazer, a gente precisa disso. A gente precisa ler bons livros, ver bons filmes, sorrir, a gente precisa disso porque ele tira o estresse. Mas é interessante que na caminhada cristã, a gente esquece do alimento que a gente precisa ter espiritual, e não somente desse alimento, do exercício que a gente precisa estar desenvolvendo. Eu queria pensar um pouquinho com os irmãos sobre isso. Como é que a gente faz para alimentar esse nosso espírito? Como é que a gente faz para, além de alimentar, porque a gente sabe que se a gente comer muito e não exercitar, a gente vai adoecer, não é verdade? A gente não vai engordar, a gente não vai adquirir um monte de doenças se a gente fizer isso. Mas o interessante é que na caminhada cristã a gente esquece que a gente precisa fazer a mesma coisa. Nós precisamos nos alimentar, mas nós também precisamos exercitar, porque senão a gente vai adoecer. E daqui a pouco a gente começa a parar na caminhada, e se a gente não tiver cuidado, a gente começa a retroceder, e nós podemos estar dando trabalho. Ao invés de trabalhar, a gente começa a dar trabalho. Filipenses 3, versículo 1, só a parte final, ele diz assim: escrevo-lhe de novo as mesmas coisas. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas. Interessante que o apóstolo Paulo diz assim: não é cansativo para mim escrever para vocês as mesmas coisas, não é cansativo para mim. E ele conclui dizendo: e é uma segurança para vocês. Se vocês já ouviram sobre isso, me ouçam um pouquinho mais. É segurança para a gente, para a nossa caminhada. O apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 2, versos de 1 a 3, ele diz: livrem-se, pois, de toda maldade, e de todo engano, hipocrisia, inveja, e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. É interessante ver que o Senhor, ele fala conosco. O Senhor fala conosco. Eu lembro que o meu sogro foi alvo de oração da minha sogra, né, e da família toda por 19 anos. E ele se converteu, e ele caminhando junto com a gente, ele dizia assim: eu queria muito entender quando as pessoas dizem assim, ó, Deus falou comigo. Ele dizia assim: Deus não fala comigo, eu não ouço Deus falando comigo, e todo mundo diz, eu queria saber como é que é isso. E às vezes o que a gente precisa mesmo é só de um start para entender. Salmo 19, verso 1 diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. A natureza fala. Eu lembro que uma vez a gente foi num local lá no Maranhão, numa cachoeira, e os nossos filhos eram pequenos. E é uma região muito bonita, região de Carolina, lá no Maranhão, e a gente vai entrando por uma espécie de cânion. A gente tem um riachozinho raso, e a gente vai andando por dentro dele, e de repente a gente sai no local, lá numa cachoeira que a gente chama de Pedra Caída. E quando você chega, tem um espaço muito grande, e aquela água caindo, e os raios solares entrando por cima, e você olha, e eu lembro dos meninos, quando eles chegaram lá, eles não se contiveram, eles começaram a glorificar a Deus. E a gente, quando olha para algumas coisas, eu estava vindo para cá e vi algumas imagens aqui da região, umas espécies de cânion, algumas cachoeiras, e a gente não tem como não ficar impressionado com isso.
o Senhor fala conosco através da criação. Através da história dos fatos que a gente vê, o Senhor fala conosco. E é interessante a gente perceber que o Senhor fala conosco, principalmente através de Jesus Cristo, o Filho. Em Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2, diz assim: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Senhor fala conosco através da sua palavra. Mas é interessante, mesmo dentro da Igreja Batista, que é uma das congregações mais apegada à palavra que eu conheço, a Igreja Batista é assim. Como nesses últimos tempos a gente tem experimentado o convívio com pessoas que não são apaixonadas pela palavra do Senhor, que não leem a palavra do Senhor, que não meditam nessa palavra, que nunca leram pelo menos uma vez a Escritura Sagrada, começando em Gênesis e indo até Apocalipse, que quando a gente pede para que abra em determinado livro, a pessoa fica perdida, e olha que a gente nem precisa falar de Amós, de Abacuque, não. Às vezes um livro simples, uma carta paulina, e a pessoa não consegue nem saber onde está. Às vezes a gente está num grupo pequeno e a gente pede para abrir e é um livro do Antigo Testamento e a pessoa está folheando os livros do Novo Testamento. Não sei se é só lá na nossa congregação que acontece isso, ou se por aqui de vez em quando os irmãos veem isso também. Queridos, precisamos ler a palavra. Nós fazemos parte de um povo que tem a sua fé, que tem a sua caminhada, que tem as suas pegadas firmadas, direcionadas por um livro, que é o próprio Senhor. A palavra diz que nesses últimos tempos, o Senhor tem falado conosco, através dessa palavra. E olha que lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, esse texto é muito conhecido, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Esse texto é muito, mas muito conhecido mesmo. E é interessante a gente lembrar, porque tem um grupo aqui nesses últimos tempos que ele diz que o que é válido é somente o que está no Novo Testamento. E quando o apóstolo Paulo estava dando essas instruções para o filho dele na fé, Timóteo, quando ele estava trazendo isso, e 2 Timóteo foi o último escrito que se tem registrado do apóstolo Paulo. A gente não tinha compilação da Escritura como nós temos hoje. Então o que o apóstolo Paulo estava chamando a atenção de Timóteo, ele estava falando da Escritura do Antigo Testamento. E a palavra diz que ela é inspirada por Deus, que ela tem utilidade. Para quê? Primeiro, para repreender. Obrigado. O que é repreensão? Porque é interessante a gente pegar algumas coisas e a gente ficar refletindo. Então, a primeira coisa que Paulo chama a atenção de Timóteo, ele diz: a palavra ela é útil para repreender. O dicionário diz que repreensão é o ato ou efeito de repreender, é repreendimento, é reprimenda, é censura. No direito, No direito diz que é uma admoestação, é uma advertência feita pelo superior hierárquico em relação a um ato praticado pelo seu subordinado. Então é interessante a gente entender, porque hoje a gente vive num tempo que parece que a gente não pode mais corrigir ninguém. A gente vive num tempo onde a gente convive com as crianças
E parece que colocar a criança no local certo é errado. A gente vê alguns que, assim como eu, né, os cabelos já estão mais brancos e às vezes a gente está em ambientes públicos e a gente vê as crianças fazendo alguma coisa com os pais e começa a remexer aqui por dentro da gente, porque a gente queria ir lá e interferir, e estão lá eles conversando e a criança fazendo o que bem passa na cabeça deles e a gente sofrendo com aquilo. A palavra diz que a Escritura, ela é útil para a repreensão. E assim, no nosso caminhar, no nosso alimento, que a palavra é alimento nosso, a gente precisa entender que nós precisamos da palavra para nos colocar no rumo certo. A palavra também é útil para correção, corrigir. E eu sou professor, a gente aplica as avaliações e a gente precisa dar uma olhadinha na avaliação para saber se aquilo que a gente ensinou, o estudante compreendeu. E quando ele não compreende, a gente atribui uma nota, mas a gente volta trazendo o ensino novamente. A palavra, ela faz isso, ela nos corrige. Olha, o caminho que você está, não está certo, vem para esse caminho aqui. Então a palavra faz isso com a gente. A palavra, ela nos coloca no rumo certo. Na linguagem do pedreiro, ela coloca no prumo. Precisa disso. A gente precisa. A palavra, ela instrui. E a instrução fala da transmissão do conhecimento, da formação de determinada habilidade, do ensino, do treinamento. A palavra traz isso para a gente e a gente precisa estar lembrando, porque a gente sabe que a palavra é alimento e a gente está falando de alimentar-se bem. Mas só para quê? Só para comer? Porque às vezes a gente chega para conversar com algumas pessoas e a gente percebe que realmente a pessoa intelectualmente, ela compreendeu as coisas, ela compreendeu o que foi dito, mas na hora de colocar em prática, aí é outros 500. Tem finalidade. A gente não aprende a palavra só por aprender. Observa que Jesus Cristo não disse para a gente, venha me estudar. Você já parou para pensar que Jesus não te chamou para estudá-lo, para conhecê-lo? Ele disse, me siga. Veja como é que eu faço e faça da mesma forma. Então, esse conhecimento, esse alimento que eu adquiro através da palavra, tem finalidade. E o verso 17 de 2 Timóteo 3 diz, a finalidade é para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ser apto e preparado. O que Deus quer conosco? Porque às vezes na cabeça de alguns parece que a gente recebeu o Senhor Jesus para a gente ser salvo e ir para o céu. E o interessante, né, que uma vez eu estava vendo Cláudio Duarte, o homem querendo se separar da mulher, e foi conversar com ele, disse, espera aí que eu vou orar por você. E começou a orar pedindo a morte dele. Você já viu isso aí? Já deve ter visto, né? Aí ele, eu não quero isso não. Se nós recebemos Jesus para ir para o céu, por que a gente não ora pedindo a nossa morte? Porque nós estaríamos indo para um lugar muito melhor, não é verdade? É ou não é? Se é essa a função, então era bom que, por exemplo, até no batistério, na hora que a gente fosse batizar, a gente já segurava assim alguns minutos lá dentro, aí pronto, já estava consumado, a figura pronto, estava resolvido o problema, porque o que acontece? Foi lá, confirmou no batismo, segurou, ele vai para o céu, já estava bom demais. Não é para isso, querido. O que o Senhor quis ao criar o homem?
Ele quis que a glória dele, a presença dele, estivesse espalhada em todos os locais. Foi para isso que o Senhor criou o homem. Ele queria a sua semelhança espalhada. Deus não precisava de nós. É interessante quando a gente ouve alguém dizendo: olha, sabe, tudo foi coroado quando o homem foi criado, o homem é a coroa da criação. Realmente, Deus, quando completou a sua obra, Ele olhou para a sua obra e diz: eis que é muito bom. O muito bom não é por conta do ser humano. O muito bom é porque aquilo que o Senhor programou por fazer estava completo, estava feito. O que o Senhor disse foi, naquela reunião solene da Trindade, que a gente costuma dizer, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem. E diante dessa imagem, diante da nossa expressão do que nós somos, se multiplica, espalha, enche a terra. Para quê? Para que em todos os locais onde o ser humano estivesse, a presença de Deus estivesse. E quando a gente se alimenta muito bem, quando a gente se enche de Deus, quando a gente vai mudando a nossa imagem, e quando as pessoas olham para a gente, quando eles olham aquilo que a gente faz, e eles dão glória a Deus, quando eles olham e dizem: gente, isso que essa pessoa fez, não é uma atitude normal do ser humano, isso é uma coisa de Deus, a glória está sendo para o Senhor. A expressão de Deus começa a se espalhar. Quando eu diminuo, quando eu me alimento, quando eu vou sendo transformado pela palavra e vou para os locais e as pessoas começam a olhar uma diferença, quando alguém me dá um troco errado e eu devolvo, quando a gente está no trânsito, o lugar para a gente ser testado é no trânsito, porque você está aqui indo para um local, de repente alguém vem atrás de você e começa a dar luz alta e começa a buzinar. E eu não sei se acontece só comigo, mas às vezes eu saio aqui dentro de mim, aquela minha humanidade fica dizendo: esse fulano podia dar uma capotada ali na frente, porque às vezes esse troço bate aqui. Mas quando passa e eu luto comigo, eu digo: Senhor, guarda ele, porque às vezes a gente não sabe se o que está acontecendo com a pessoa é o que aconteceu com a minha nora na quarta-feira. Era para nós termos chegado ontem à noite. Era para a gente ter vindo aqui para a feira missionária, mas na quarta-feira, minha esposa e a minha nora estavam lá na manicure arrumando as unhas e de repente o meu filho ligou: vem para cá agora, e não dizia o que era, e a minha nora saiu desesperada. Minha netinha tinha dado uma convulsão, tinha desmaiado. Quem descobriu foi a minha neta de 7 anos, que a minha netinha de 2 anos, segundo a palavra dessa minha neta de 7 anos, foi encontrada que nem um peixe fora d'água. E a gente foi tentar entender o que era esse peixe fora d'água. Sabe quando você tira um peixe fora que ele começa a se mexer? Ela estava dando uma convulsão e foi encontrada. Minha nora saiu lá da manicure, pegou aquele carro, e Lidiane disse que não sabe como foi que ela chegou lá, porque ela chegou rapidamente. Quando a Lid chegou, que estava no mesmo local, estava em carros diferentes, ela já tinha trocado de roupa e já estava pronta para levar a criança para o hospital. A gente, quando está no trânsito, que alguém vem e começa a fazer isso com a gente não sabe o que está lá no coração dele. Eu costumo dizer que a gente quer que as pessoas olhem para a gente e que elas julguem a gente pelo que a gente está sentindo, mas a gente olha o que as pessoas fazem. Não sei se vocês pararam para pensar. A gente sabe o que é. Quando a gente faz alguma coisa errada com alguém, eu lembro de um amigo que ele tinha cegueira lateral. Se ele andasse nessa direção e alguém do lado cumprimentasse ele não conseguia ver. Aí, sabe aquelas pessoas que você passa e ele só balança a cabeça que nem lagartixa? Passava por ele, balançava a cabeça e ele ia embora. Quando chegava no outro dia que ele via a pessoa de frente, ele vinha para dar um abraço na pessoa, a pessoa dizia: será que é maluco? Ontem fez de conta que não me viu, hoje vem desse jeito para mim.
ele não viu mesmo, ele era cego, lateralmente ele não conseguia ver nada. Mas a gente julga o quê? Atitude. A gente não sabe o que está dentro do coração da pessoa. Importante a gente parar para pensar. O Senhor, ao criar a humanidade, Ele queria que a presença dEle tivesse espalhada em todos os momentos, e é para isso que você nasceu de novo. Foi para isso que eu nasci de novo. Para onde eu for, em todos os locais que eu estiver, a minha atitude tem que ser a atitude do Senhor. É por isso que eu estudo a palavra, é por isso que eu aprendo da palavra, para replicar o Senhor. E isso a gente vê desde o Antigo Testamento. Quando a gente para pensar, por exemplo, em Josué, na entrada dele na terra prometida, conduzindo aquele povo, é muito parecido quando a gente pensa com o Senhor Jesus Cristo, que veio para nos introduzir no reino dele. O que o apóstolo Paulo diz é que o Senhor nos transporta do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós somos transportados de um local para o outro. Para quê? Para ser salvo? Para ir para o céu? Não. Para replicar aquilo que o Senhor mesmo é, aquilo que o Senhor mesmo diz. O interessante é que ele fala, o Senhor Jesus fala conosco, e ele diz assim: olha, Pai, e a gente cantou santo aqui hoje, a gente estava cantando dizendo que o Senhor é santo. O interessante é que o Senhor Jesus, lá em João 17:17, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, separa eles pela tua palavra, que é a verdade. Hebreus 13:9 diz assim: não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça, e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para os que comem. É interessante como agora, nesses últimos tempos, a gente tem vivido um momento onde as pessoas querem muita comodidade. As pessoas, quando elas vão escolher um local para congregar, elas não querem saber como é que elas podem ser úteis. Como é que eu posso servir? Em que eu posso servir? Se elas têm criança pequena, elas vêm e olham: tem salinha para criança? Como é que é o cuidado com eles? Como é o tipo de material que é ministrado? É interessante que nós temos um grupo de pessoas que elas querem ser pastoreadas pelo YouTube. Elas querem ficar em casa e querem ser cuidadas pelas redes sociais. É interessante como às vezes as pessoas mandam uma mensagem para a gente pelo WhatsApp e elas ficam chateadas se você não responde de imediato aquilo. E é interessante também como parece que tem pessoas que a cabeça delas está dentro do celular. Parece que elas vivem olhando para o celular, porque na hora que se coloca alguma coisa, de imediato ela já responde, de imediato ela vê. E se você não faz isso, ela fica chateada com você. Interessante como o escritor da carta aos Hebreus, ele diz: não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. Tem muito ensino esquisito hoje. Tem muita gente que a pregação é para afagar o ego. E tem gente que gosta disso. Mas a gente não está aqui para utilizar o púlpito para afagar o ego dos irmãos. A palavra,
ela está para transformar as nossas vidas. Foi por isso que o Senhor Jesus Cristo diz: Pai, separa eles para mim, pela verdade, que é a tua palavra, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós precisamos de exemplos, nós precisamos de pessoas que nos guiem. A gente viu o apóstolo Paulo nas suas últimas palavras, falando para o seu filho querido Timóteo, que era um jovem, ele dizendo: veja aquilo que você aprendeu de mim, aquilo que já vinha sendo transmitido pela sua avó e pela sua mãe, e coloque em prática. Saiba que você vai padecer. Todos aqueles que se dispõem a andar pelo Evangelho vão sofrer perseguições. Não te deixe abater por isso, Timóteo. Não te deixe abater por isso. Persiste naquilo para o qual você foi chamado. É interessante a gente ter isso no nosso coração. Eu preciso comer, eu preciso me apropriar da palavra, mas eu preciso também colocar em prática. E o que é isso? O que seria colocar essa palavra em prática? O Senhor Jesus Cristo nos chamou para fazer discípulos. Ele disse lá no que nós chamamos de a grande comissão, que nós fomos chamados para pregar, para batizar e para ensinar esses discípulos a fazer todas as coisas. Não é isso que diz lá em Mateus 28, 19 e 20? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar. Eu prefiro a tradução que diz assim: ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. É assim, filho, vem andar comigo. Sabe quando uma pessoa me ofendeu, e a minha vontade era pular no pescoço dele? Se você está caminhando junto comigo, aprenda. A gente na caminhada aí ministerial, tem determinado momento que os irmãos chegam para conversar com a gente e aí eles querem nos colocar assim numa causa justa e a gente tem que agir. Como a gente vai agir? É bom quando a gente tem alguém mais novo perto da gente para ver como é. É desse jeito, querido, é assim que a gente age. Porque a vontade era fazer isso, mas o que o Senhor nos ensinou não foi isso. O Senhor nos ensinou a andar desse jeito. Foi dessa maneira que o Senhor nos ensinou, ensinando a obedecer todas as coisas. Tiago, capítulo 1, versos 22 e 25 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Eu não tenho só que aprender, eu tenho que praticar. O verso 23 diz: aquele que ouve a palavra e não a põe em prática é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Colocar em prática. Aprendi o que a palavra diz, mas eu preciso colocar em prática. Por quê? Porque não basta entender. Mateus capítulo 7, bem no finalzinho do que a gente chama do Sermão do Monte, o Senhor Jesus Cristo diz lá nos versos 21 a 27, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai
que está nos céus. E ele arremata dizendo: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Preste atenção, porque às vezes a gente lê esse texto e a gente não fica ligado no texto. O Senhor Jesus Cristo não disse: não, vocês não fizeram isso no meu nome. Não, vocês não expulsaram demônios. Eles fizeram, eles expulsaram demônios. O Senhor Jesus Cristo não os repreendeu por isso. O que ele disse foi: vocês não fizeram o que eu mandei. Isso é a prova de que vocês me obedecem. Vocês precisam fazer o que eu mando vocês. Lá em Hebreus capítulo 5, verso de 11 em diante, diz assim: quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devesseis ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Isso a gente tem que ter no nosso coração. Exercitar é amar ao Senhor. O interessante é que às vezes a gente fica pensando: o que é amar ao Senhor? O Senhor responde para nós, lá em Mateus capítulo 14, verso 21, ele diz: quem tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E quem me ama será amado pelo meu Pai, e nós viremos e faremos nele morada. Não adianta, não é sentimento, não é afeição, é prática, é viver o que o Senhor diz. Os que amam o Senhor Jesus praticam aquilo que Ele ordena. Você ama o Senhor? Você faz aquilo que Ele manda você fazer? Você vive aquilo que você aprende do Senhor? Alimentar-se, exercitar-se. Nós precisamos disso. Eu queria que a gente guardasse isso no nosso coração. Devemos obedecer aos mandamentos de Jesus. Devemos fazer da meditação na leitura da palavra uma prática, mas não somente para conhecer, mas para praticar, para colocar em prática tudo que nós aprendemos do Senhor. Queria que hoje a gente guardasse isso no nosso coração, que a gente tivesse essa reflexão dentro de nós, no nosso coração. Como eu tenho vivido? Como eu tenho caminhado? Como tem sido a minha prática? Como tem sido o meu alimento? Eu tenho me enchido das coisas e tenho ficado só para questionar? Às vezes, quando eu estou sentado e alguém está ministrando a palavra, eu fico olhando: opa, essa referência aí não está certa não. Às vezes parece que é para isso que a gente está aprendendo a palavra. Não é. É para a gente colocar em prática, é para a gente exercitar, é para a gente servir, é para a gente viver, é para a gente amar, é para a gente representar o Senhor onde quer que nós estejamos. Amém? Amém? Vocês guardem isso no coração de vocês. Novamente, um privilégio muito grande estar aqui junto com vocês. E queria orar com vocês,
Um pouquinho. Curva a tua cabeça. Pai, nós queremos dar graça ao Senhor. Dizer que é uma alegria, Pai, ministrar para essa parte da minha família que se reúne aqui, porque são a tua igreja. E eu também faço parte da tua igreja, então são minha família. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor seja com cada um. A tua palavra foi ministrada nesse momento. O desejo do meu coração é que o Senhor fale ao coração dos meus irmãos, de tal maneira, Senhor, que gere fé para obedecer aquilo que o Senhor tem colocado para cada um aqui, para que vivamos aquilo que o Senhor quer para nós, para que onde quer que nós estejamos, o Senhor esteja representado através das nossas vidas e o nome do Senhor seja glorificado. Exaltado seja o teu nome. Nós oramos e nós te damos graças. No nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Alberto. Quero dizer que é uma alegria, né, receber. Eu acho que agora só falta o Arimateia, né? Daqueles, aliás, faltam muitos ainda. Falta a Francisca, que é nossa missionária também, espalhada pelo mundo. Falta o Arimateia e faltam alguns outros que exercem o ministério. A Soraya, que exerce o ministério na recuperação de dependentes, de adictos. Foi um tempo de Deus na vida daquela igreja, na vida daquela juventude. Eu me alegro ver o Alberto hoje entregue também a vocação